Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Bira, do canal da Felicidade, e hoje aqui eu tenho a honra e o privilégio de convidar alguém para participar sobre nossos assuntos sobre psicologia positiva, e hoje, mais específico, educação positiva. E essa pessoa é a Renata Livramento, que é uma colega minha, muito querida. Tudo bem aí, Renata? Tudo jóia, e você, Bira? Obrigada pelo convite. Isso, obrigado mesmo por estar aí, por participar, por aceitar esse convite e ajudar a gente a construir um conteúdo de qualidade para as pessoas. Legal. Para quem não conhece a Renata, ela é fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, e ela é formada em Psicologia e em Administração também, é mestre em doutor em Administração, e tem um currículo muito grande, a gente vai conhecer um pouquinho mais nessa conversa, né? Isso, E vamos falar do que interessa. bora lá. E para começar, então, o nosso tópico vai ser educação positiva, né? E se você pudesse falar para a gente, né, o que significa educação positiva, para quem nunca ouviu falar sobre, ou para quem está começando a estudar sobre psicologia positiva, ou que já é professor e quer atuar na área, enfim, de uma maneira simplificada, o que seria educação positiva? Bom, de uma maneira bem simples, educação positiva é quando a gente aplica os princípios da psicologia positiva no âmbito da educação. Da educação, quando eu falo da educação escolar, porque quando é a educação de pais, o que os pais dão para os filhos, aí é um outro campo denominado parentalidade positiva. Então, Uhum. quando a gente aplica os princípios da psicologia positiva nas escolas e universidades, né, para alunos, professores, comunidade escolar, a gente está falando de educação positiva. E, basicamente, assim, também de uma maneira resumida, eu te diria que ela se divide em dois grandes subtemas, que é a educação para o bem-estar e a educação para o caráter. Então, Uhum. na educação para o bem-estar, a gente vai trabalhar condições para que as pessoas sejam mais felizes, tenham Uhum. mais bem-estar, sejam pessoas mais felizes, desde crianças até adultos, que aí depende, né, da escola, vamos dizer assim. Uhum. E na educação para o caráter, o próprio nome já diz, é a educação que vai favorecer o desenvolvimento das virtudes e forças de caráter, que são conteúdos centrais da psicologia positiva. Então, quando a gente tem educação para o caráter e educação para o bem-estar acontecendo dentro das escolas, a gente tem o que a gente chama de educação positiva. São duas linhas da educação positiva ou as duas são juntas e Não, as duas são juntas, são dois Uhum. subgrupos, eu diria, porque você Uhum. pode fazer todo um trabalho voltado mais para a educação para o bem-estar, você pode fazer um trabalho voltado mais para a educação para o caráter, Uhum. e eu diria que elas são juntas, elas acontecem juntas. É tipo assim, ó, educação para o caráter mais educação para o bem-estar é igual à Uhum. educação positiva, entende? Ah, legal, São legal. dois grandes fatores da educação positiva, né? Que Ah, a gente também pode dizer que é uma educação que desenvolve habilidades para a vida, e não uhum. somente habilidades, conteúdos técnicos, né? Ah, legal, legal. Ficar bem mais claro, assim, de uma maneira mais simples de entender e básica, resumida, eu acho que tá, tá claro, né? Acho que isso é mais importante, assim, a gente entender, deixar bem claro. Eu não sabia sobre isso, assim, que existia. Acho que tem muita gente que tem essa dúvida sobre parentalidade, né? Que a educação positiva está mais ligado a coisas dentro da educação da família, esse familiar, Uhum. do que a educação, ensino, né? Dentro da escola, das universidades. Porque em português a gente usa a palavra educação para as duas vertentes, a educação familiar, a educação de dentro de casa e a educação fora de casa, vamos dizer assim, a Uhum, educação escolar, né? É, em português a gente usa a mesma palavra, mas em outras línguas não. Então, quando na verdade a gente está falando de positive education, a gente está falando muito mais dessa educação fora de casa, né? A educação comunitária e escolar. E a educação de dentro de casa, a gente chama isso de parentalidade uhum, positiva, né? Que aí é a educação que os pais ou
quem faz papel de, né? Uhum. As pessoas que têm o papel da parentalidade fazem na criança. E o objetivo, no final das contas, é desenvolver nas crianças, adolescentes e adultos habilidades para a vida, né? Habilidades, competências socioemocionais, se a gente quiser usar um nome mais conhecido, enfim, só que a gente faz isso usando como base teórica os princípios da psicologia positiva. Essa é a diferença de você falar que a minha escola tem uma educação de competências socioemocionais. Ela quer dizer que ela pode ter qualquer modelo de educação socioemocional que exista. Quando você fala minha escola é uma escola que tem educação positiva, então você que está dizendo que a sua escola utiliza os princípios da psicologia positiva na educação. Uhum. Bem interessante, né? Acho que, na verdade, também é uma outra confusão, né? Primeiro, a questão da parentalidade, que é bem legal você discutir sobre isso, também sobre como a diferença entre socioemocional e educação positiva está ligado, então, ao conteúdo da psicologia positiva. Exclusivamente, Exclusivamente. Porque quando a gente fala competências socioemocionais, existem vários modelos. Vários modelos. E se você está falando só competência socioemocional, você pode estar usando outros modelos que não necessariamente da psicologia positiva. Quando você fala educação positiva, então necessariamente você tem por base os princípios da ciência da psicologia positiva aplicados ali no ambiente e na comunidade escolar. Uhum. E quais são, primeiro, talvez fica mais fácil, qual é a origem da educação positiva? Acho que até de uma maneira resumida, simplificada, até para mostrar o caminho de como a educação tradicional tem ido, né, e como a educação positiva ela pode entrar aí nesse meio do caminho, para surgir como uma solução para o estudo do bem-estar dentro das universidades, das escolas, e também quais são os benefícios que, pelo menos alguns que foram vistos em estudos, em experimentos, dentro da comunidade escolar e nos alunos, né, também. Tá. Bom, a origem, na verdade, assim, a gente tem, historicamente dizendo, a Austrália é a principal referência em educação positiva, porque a Austrália chamou, quando conheceu, né, o trabalho do Martin Seligman, chamou o Seligman e a equipe dele para isso, para que ele ficasse na Austrália ensinando um tempo, ensinando professores e coordenadores de escola e pessoas da comunidade escolar em geral, os princípios da psicologia positiva, porque a Austrália entendia que a gente precisava formar pessoas que fossem competentes não apenas em matemática, inglês, biologia, física, conteúdos técnicos, mas também que a gente precisava formar pessoas mais felizes e mais preparadas para a vida. Então, chamou o Seligman foi para lá, ficou alguns meses na Austrália, formando um time de pessoas que foram os multiplicadores, e isso foi sendo implementado aí durante anos, foi um processo de anos, não foi um processo, ele ficou alguns meses, mas o processo demorou anos, para as escolas australianas implementarem os princípios da psicologia positiva no seu currículo, né, na sua grade curricular. E aí é interessante dizer que, assim, aqui no Brasil, com a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, o governo estipulou a necessidade das escolas também fazerem isso, né, terem um programa de educação socioemocional dentro das escolas. Só que a maior parte das escolas, a maior parte talvez ainda nem tenha, porque ainda esse processo está acontecendo, e as que já têm, das que eu conheço, a maior parte tem como um currículo paralelo. Então, você tem uma aula de educação socioemocional. E essa não é a proposta original da educação positiva. A proposta da educação positiva é que todos, sem exceção, desde o porteiro da escola
a pessoa da limpeza, a garota da cantina, os professores, os alunos, todos tenham uma formação em psicologia positiva, no sentido de o que traz felicidade, o que traz bem-estar, o que forma o caráter, né? De como as pessoas podem florescerem, e que tudo na escola seja voltado para isso. Então, se eu vou dar, por exemplo, uma aula de redação, eu vou fazer a minha aula de redação com uma coisa que eles chamam de dual purpose activity, ou seja, uma atividade de duplo propósito. Ela tem um propósito que é técnico, mas ela tem que ter também um propósito socioemocional. Então, eu vou dar um tema, por exemplo, vamos supor que o tema da minha redação vai ser como ser mais empático com os coleguinhas. Eu estou inventando aqui, tá? Mas entende? O raciocínio é diferente. Então, se eu estou no pátio da escola e eu vejo duas crianças em conflito, e eu não sou a professora, nem a coordenadora, nem nada, eu sou a moça da limpeza que viu ali um conflito. Isso é uma oportunidade para eu chegar, me aproximar dessas crianças e mostrar para elas uma forma mais saudável de resolver conflitos do que, por exemplo, brigando fisicamente, né? Ou xingando, enfim. Então, por isso é um trabalho grande, extenso e devagar, porque você precisa ter essa cultura da psicologia positiva inserida em toda a comunidade, né? E que isso envolve também os pais, para que depois que as crianças vão embora para casa, elas possam continuar sendo desenvolvidas. Aí entra a parentalidade positiva, né? Que vai juntar aí. Então, não é uma aula separada de educação positiva, que é desconectada do resto das coisas que acontecem na escola, que vai resolver, entende? Agora, é claro que aqui no Brasil, você ter uma aula ou não ter nada, ter essa aula é melhor do que não ter nada. Sim. Entendeu? Mas não é essa a proposta original, né? Então, a proposta original é que, de fato, a preocupação com a formação do caráter e da felicidade dos alunos seja tão importante quanto a preocupação com ele saber ler, ele saber escrever, ele saber fazer contas de matemática, enfim. Essa é a proposta. Ah, legal. Então, é como se você vai ensinar matemática, ciência, geografia, história. Em todas essas aulas, os professores estariam, de certa forma, capacitados, ou a maneira que eles avaliariam, fossem avaliar, né, os alunos, enfim, também envolveria a psicologia positiva, a psicologia positiva, então, a força do caráter. Tudo. Porque, por exemplo, eu posso ser um professor que eu vou dar uma prova, e geralmente a gente dá uma prova, avalia ali o conteúdo daquela prova, e a gente não leva em consideração, por exemplo, o esforço que o aluno fez, o tanto que ele se dedicou, se ele vem vindo de um progresso, se ele está, apesar de não ter tirado a nota ótima, mas ele tem vindo melhorando a cada avaliação. A gente não faz nada disso hoje em dia, né? Aqui no Brasil, pelo menos. A gente com exceções de alguns lugares, mas em geral o nosso modelo escolar é de avaliar ali naquele momento e somente, assim como a gente faz nas empresas, faz uma avaliação de desempenho, avalia ali aquele momento e é isso. E a proposta não é essa, porque, na verdade, se eu tenho um olhar apreciativo para esse indivíduo, eu preciso ver todo o caminho dele e ver onde que eu posso ajudá-lo para que ele possa desenvolver as suas principais forças, seus principais talentos, né? Então, eu vou olhar para o caminho e vou ajudar essa criança, se for uma criança, por exemplo, a desenvolver uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa, né? Então, nos pequenos detalhes que você vai construindo uma educação verdadeiramente positiva.
E aí sim, os professores estão instrumentalizados, todos da comunidade estão instrumentalizados, todos sabem o que é o conceito, praticaram nas suas vidas, praticam para depois chegar nos alunos, entende? Sim. Eu acho que até a gente está pegando um pouquinho mais e aprofundando um pouco mais até sobre os conceitos, porque eu acho que eles precisam estar bem delimitados, assim, até para não dizer assim, a educação positiva é melhor que a educação tradicional, ou que os outros tipos de educação socioemocionais não têm tanto impacto. Eu acho que é toda uma força, assim, é um esforço em conjunto para melhorar a educação em geral. Exatamente. Né? E daí até outra pergunta que eu ia fazer, né, eu acho que está em relação a isso, daí agora eu queria saber um pouquinho mais na prática, né, saindo um pouco mais desse conceito, como tem sido a sua experiência, né, em coordenar o primeira pós-graduação em psicologia, em educação positiva, né, no Brasil, no UNA, né, no Centro Universitário no Centro UNA, né, Universitário UNA. quais são... A gente tem a primeira turma, está na primeira turma ainda, eles ainda não se formaram, mas já criaram eles são alunos super, super engajados, já criaram uma associação brasileira de educação positiva e já tem todo um movimento, e está sendo muito legal essa experiência. É desafiadora porque é novo, as pessoas não... Tudo que é novo para alguns atrai, mas para outros repele, né? Então, tem gente que tem muita dificuldade. A classe de educadores, em geral, tem dificuldade com mudanças, porque aprenderam desde sempre, já tem não sei quantos anos de docência, já trabalham de uma determinada forma, e aí a gente tem que repensar tudo isso, né? Desde a forma de dar aula até a forma de avaliar, enfim. Mas tem sido uma experiência muito interessante. Os alunos têm conseguido, inclusive, mesmo quando trabalham em escolas que o modelo utilizado não é da psicologia positiva e da educação positiva, e sim um outro modelo, eles conseguem aprofundar esse modelo porque tem um conhecimento mais amplo ali por trás. Então, a gente não trabalha com receita de bolo, né? Essa é uma característica da psicologia positiva, assim, quem trabalha psicologia positiva como receita de bolo é porque não entendeu nada, no meu modo de ver, não entendeu nada de qual é a proposta real da psicologia positiva, porque faça o Diário da Gratidão. Cara, o Diário da Gratidão é ótimo, tem um monte de pesquisa mostrando, funciona pra caramba, mas não é para todo mundo. Vai ter uma outra pessoa que vai ter outro caminho, e vai ter outro, que vai ter outro. Então, quando a gente faz uma educação positiva ou uma psicologia positiva baseada em receitas, sabe? Faça isso, faça aquilo, faça isso, aquilo, outro. No meu modo de ver, está tudo errado. Que a gente precisa primeiro compreender o fenômeno, compreender o que está acontecendo ali, e a partir dali entender o que vai ser mais adequado para cada lugar. Então, tem escola que você começar pelas práticas e pelo conhecimento de bem-estar e ver, fomentar essas práticas, vai funcionar super bem. Tem outras que é muito importante começar por desenvolver as virtudes e as forças de caráter, porque isso vai dar um corpo ali e vai dar um instrumental para esse professor que não é no nível da receita de bolo, e sim da compreensão. Eu não tenho nada contra a prática e contra intervenções, desde que elas sejam baseadas num conhecimento mais profundo, e não simplesmente numa, faz isso, faz aquilo outro. Então, essa pós-graduação tem sido interessante porque ela é a educação positiva e habilidades para o futuro. Então, a gente tem disciplinas de gamificação, disciplinas de empreendedorismo, disciplinas, claro, as disciplinas básicas de educação positiva, sempre voltado para a área de educação, porque é a proposta dessa, né? Especificamente. E eu acho que tem sido bem recompensador, assim, coordenar essa pós, por mais difícil que seja, porque as pessoas ainda têm bastante preconceito,
sei lá, eu acho que ainda falta muito para a gente fomentar a educação positiva no Brasil. Sim, né? Acho que o que você trouxe, assim, do conceito, que eu acho que das práticas que pode se aplicar dentro da nossa própria vida, né? Quando a gente vê conceitos de psicologia positiva, né? Uma das coisas que a gente está vendo até nesse curso que eu estou dando ali é entender o conceito para ver se talvez aquela prática funcione para você, né? Porque tem não umas que tem não. como. Exatamente. Porque não existe receita de bolo, não existe fórmula de felicidade, por mais que pense. Não existe isso. Né? Existe ciência e a ciência vai dizer o que mostrou o resultado, mas ainda que seja ciência, não é uma ciência que vai funcionar em 100% dos casos para 100% das pessoas, porque a gente está falando de seres humanos. E quando a gente está falando de seres humanos, a gente precisa considerar as individualidades, a subjetividade. Então, a gente tem as pesquisas, a gente tem os resultados, isso nos comprovam de que vale a pena você investir numa educação para o caráter, numa educação para o bem-estar, para a felicidade, enfim, isso aumenta. Então, você me perguntou dos benefícios. Os benefícios são vários, desde benefícios de ordem interpessoal, como, por exemplo, melhor relacionamento entre os colegas, menos brigas, menos confusões, mais empatia, maior disponibilidade para o coletivo, um olhar mais desenvolvido para o coletivo. E se a gente faz isso desde pequeno, isso vem crescendo, a gente tem a possibilidade dessas pessoas se tornarem adultos mais conscientes e terem uma atuação no mundo de forma mais consciente. Você tem resultados intrapessoais, então a pessoa com ela própria, então melhoria da mentalidade de crescimento, melhoria da autoestima, da capacidade de resiliência, né? Então você tem resultados você com você mesmo, né? Resultados você com os outros, e você tem melhorias das notas, melhorias de aprendizagem, então escolas em que se aplicam educação positiva, os alunos aprendem mais, eles têm melhores resultados, inclusive nos testes, inclusive nas provas, então, provas, por exemplo, para entrar nas universidades, enfim. Então, você consegue, ao trabalhar o indivíduo e ele no grupo, e o grupo na sociedade, enfim, você consegue os resultados tão desejados pelas escolas chamadas de primeira linha, que são as escolas que são as mais difíceis, que os meninos passam no Enem com melhor pontuação, etc., se fosse aqui no Brasil, você consegue isso junto com uma maior consciência, com uma maior civilidade, com relacionamentos melhores. Então, acho que os resultados, eles são fantásticos, assim, sabe? Agora, é um processo. Não é ir lá fazer uma aulinha e também não é ir lá, treina uma vez e acabou. É um processo. Isso precisa ser incorporado na cultura daquela escola, e isso ser trabalhado ao longo dos anos. Aí você consegue todos esses resultados maravilhosos, entendeu? Tira da marginalidade, atua como prevenção para drogas, diminui gravidez na adolescência, tem vários fatores aí de benefícios. Quando é resultado, fruto de um processo de fato. Né? E esse processo, hoje, você acredita que ele começa dentro da sala de aula, com os alunos ou com os professores? Ou começa até com você como mestranda, com mestrado, doutorado em administração, né? Eu também eu venho da base da administração, eu vejo mais como sempre uma coisa da estratégia da cultura também, né? Mas existe essa diferença, né, de a gente começar ou pelos alunos, pelos professores, ou pela estratégia da escola ou da organização, enfim. O que você acha que faria mais sentido? Eu acho que as coisas funcionam melhor quando elas começam quando a alta liderança compra a ideia.
sem sombra de dúvidas. Então, quando os donos da escola, ou os diretores da escola, quando as pessoas que têm o poder de decisão, elas compram a ideia, elas entendem os benefícios, a gente consegue fazer essa implementação de uma forma mais profunda, mais ampla e mais rápida. Agora, isso não quer dizer que um único professor não possa fazer uma diferença. Ele pode, porque ele vai fazer a diferença por onde ele estiver. E a gente sabe que isso tem um efeito de ir ampliando, né? Então, para aquela turma, vamos supor que seja um professor de educação infantil, que é de uma turma, aquela turma vai ter um resultado diferente. E aí, quando os outros quiserem saber o que você faz, que você consegue que os seus alunos sejam engajados, que os seus alunos sejam respeitosos, enfim, isso vai passando para outros professores, que vai passando, sabe? Só que é mais lento, porque é um ali no meio, indo às vezes até contra uma cultura escolar, né? E a gente sabe que existe uma pressão muito grande em cima dos professores, então, dependendo, né, das condições de trabalho, ou, por exemplo, em escolas públicas que às vezes não tem o mínimo de condição de trabalho, né? Mas eu diria que ainda assim faz diferença. Talvez a diferença seja mais demorada, ou o impacto seja um pouco menor do que quando é incorporado na cultura da organização, né? No caso da organização da instituição escolar. Mas eu acho que a gente não deveria desistir caso o ambiente onde a gente está inserido não aceite. A gente vai adaptando, vai vendo o que é possível, e aos poucos esse processo, como é um sistema, ele vai se adaptando e mudando. Ele vai crescendo. E puxando já o gancho da sua pergunta, como que você vê esse movimento da educação positiva aqui no Brasil? Porque, igual a gente estava falando agora, tem um contexto que até a maioria dos estudos, e se você colocar, igual você falou, a origem e onde foi testado primeiro foi em escolas na Austrália. Quais escolas? Qual o grau de elas públicas, particulares, as melhores escolas, as piores? Então, e hoje já tem um movimento global, Todas. uma força, já está sendo feito em nível global, né? Mas aqui no Brasil, sim, esse contexto de... porque e no você Brasil, me perguntou a origem, aí a origem desse termo, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, muito antes de existir educação positiva, já existiam escolas com modelo de educação socioemocional, né? A gente tem vários modelos, é o que eu falei, é que educação positiva é psicologia positiva aplicada na educação. Tem-se nos Estados Unidos? Tem. Mas a Austrália foi uma grande vitrine para a educação positiva, né? A Inglaterra faz trabalhos belíssimos, assim, sendo que lá o foco é muito na educação para o caráter, né? Desenvolvimento da civilidade. Então, a gente também tem que ver isso, assim, cada cultura talvez puxe mais alguns aspectos do que outros, né? E aqui no Brasil, a gente já tem, sim, tá, escolas que adotam a educação positiva e com bons resultados. A gente tem em Goiânia, a gente tem em Campo Grande, a gente tem em São Paulo, a gente tem no interior de São Paulo, a gente tem... Então, e a gente tem escolas que talvez não usem o modelo inteiro, mas que tenham iniciativas de educação positiva, né? Agora, então, estamos longe ainda de termos isso nas escolas públicas como política pública de educação, entende? Eu acho que precisa, aquilo, né? Quanto mais alta a liderança, maior o poder que ela tem de transformar o processo como um todo. Então, a gente precisa chegar no meu ponto de vista, a gente precisa chegar em políticas públicas educacionais, né? Aí sim a gente vai conseguir fazer uma diferença grande, né? E quando a gente fala...
Seligman conseguiu fazer na Austrália porque foi assim, ele chegou pela porta da frente, ele não chegou numa escola aqui e tal. Aqui no Brasil a gente tem isso, assim, um esforço de alguns professores, algumas pessoas, alguns, né, que vão fazendo um movimento de formiguinha, que é melhor do que nenhum. Mas para a gente ter uma transformação de impacto social mesmo, na minha opinião, a gente precisaria chegar em políticas públicas né, como um todo. E no contexto do Brasil, ele é super diverso, né? Então, a gente pode pegar em qualquer outro, né? Política, educacional, a gente tem que falar ainda de educação básica, igual você falou de estrutura básica, né? Carteira, material escolar, então, água, pegar o número de... água... água, que não tem banheiro para as crianças, que não tem o mínimo de material. Então, assim, onde a educação positiva está sendo mais desenvolvida no Brasil? Nas escolas particulares de classe alta e classe média alta, porque é onde tem mais recurso. Né? Mas um movimento que eu vejo que é bem interessante, igual você falou, é um trabalho de formiguinha, né? A gente está avançando para ir divulgando conhecimento sobre psicologia positiva dentro de organizações, dentro de agora educação positiva, enfim, né? É uma esfera global. Se você pegar, eu vejo algumas disciplinas de algumas universidades públicas, isso está sendo, acho que bastante, não só de universidades públicas, mas também de privadas, de fazer disciplinas de felicidade, assim, né? Igual aquela que foi bem famosa do... pegaram o modelo de Harvard, né, e Yale depois, primeiro Harvard, depois Yale, pegaram esse modelo, levaram para as universidades, porque os alunos estão doentes, né, a saúde mental tá muito ruim. Então, são iniciativas muito boas, e agora existem várias universidades também privadas, não só públicas, porque as públicas ficaram conhecidas primeiro, mas não foram nem as primeiras a implementar, já existiam universidades privadas que já tinham programas de desenvolvimento de felicidade antes das públicas, mas a primeira que ficou famosa no Brasil foi a da Universidade de Brasília, né? E aí depois várias outras. E só fazendo um adendo, eu acho que até a disciplina da Universidade de Brasília, salvo engano, tá? Eu não lembro muito bem. Eu lembro que eu escrevi sobre isso já. Eles pegaram uma disciplina da matéria de engenharia, né? Engenharia. Então, era totalmente diferente. Então, eles pegaram um curso de engenharia e colocaram uma matéria optativa sobre felicidade, bem-estar. Isso é o trabalho de formiguinha, né? Então, é uma área completamente diferente. Foi um professor que teve a coragem de fazer isso, né? Que viu essa iniciativa dando certo em Harvard e depois em Yale, pegou o modelo e criou algo, claro, não é cópia, ele adaptou o modelo para a realidade dele, mas ele viu que os alunos precisavam, que o índice de afastamento por adoecimento psíquico, né, mental, era muito alto, pais pediam, pelo amor de Deus, e não é à toa que é na escola de engenharia. A engenharia é um dos cursos que exige muito dos alunos, principalmente nos primeiros anos, né? Muita dedicação, muita cobrança, e muitos, às vezes, não conseguem acompanhar mesmo, ficam muito tempo. Então, foi muito legal essa iniciativa, né? E várias outras que já existem. Então, hoje a gente tem colégios, a gente tem desde educação infantil até pós-graduação. Existem cursos de pós-graduação que têm disciplinas de desenvolvimento socioemocional, que não deixa de... porque a educação positiva não deixa de ser um desenvolvimento socioemocional também, só que ele é específico com a formação da psicologia positiva, mas ele né? Então, hoje você tem desde universidades e pós-graduações, enfim, até ensino infantil, as pessoas aplicando, quer seja aplicando como uma cultura da escola como um todo, porque isso existe já,
Quer seja começando ali com uma disciplina teste, quer seja alguns professores que fizeram, por exemplo, aqui, né, em BH a gente tem essa pós-graduação, então fizeram a pós e estão indo aplicar nos seus contextos de sala de aula de dia a dia. E aí a gente tem professores de escolas públicas que estão fazendo isso. Então, depende, acho que tem todos os estágios. E tem quem nem nunca ouviu falar, e tem quem acha que é uma bobagem, e tem de tudo. Né? Não, mas é legal que você fala isso, porque eu imagino assim, sei lá, eu sou um professor, tô vendo esse conceito, essa aula, ou tô começando a estudar sobre psicologia positiva, eu posso começar, talvez, a implementar dentro da minha sala de aula alguns conhecimentos. Como você teria uma ideia prática de fazer isso, ou uma sugestão para quem está começando? Ou para quem está vendo esse conhecimento e imagina que é uma possibilidade de tentar colocar dentro de sala de aula, né? Ou também, não só dentro de sala de aula, mas lembrar também que a educação positiva ela pode estar em contextos organizacionais, sim, dentro da prática e terapias, enfim, como você vê isso? Sim. Não, a psicologia positiva hoje em dia já está muito mais avançada, a gente já tem em políticas públicas, a gente já tem em medicina, a gente já tem em organizações há muito tempo, que foi o campo que ela cresceu primeiro, né? Educação, enfim, na parentalidade, na psicoterapia, tem diversos. Eu vejo assim, existe uma coisa que não depende de nada, de nenhum conhecimento, que depende da sua boa vontade, da sua real disponibilidade de ajudar o próximo, que é você desenvolver em você um olhar apreciativo para a vida. Quando a gente desenvolve esse olhar apreciativo para a vida e para o outro, só de fazer isso, você já vai fazer uma diferença como uma consequência natural em sua sala de aula. Né? Se em vez de eu enxergar aquele menino que tem dificuldade de ficar quieto, que não para quieto, que tem um transtorno, por exemplo, de hiperatividade, que me dá o maior trabalho, se eu parar de olhar para ele como esse menino que me dá o maior trabalho e que tem um transtorno, e olhar para ele como um indivíduo que tem recursos, que tem possibilidades de desenvolver, e o que eu posso olhar para ele para enxergar esses recursos. Então, um olhar apreciativo é aquele olhar que enxerga o que tem de bom, os recursos que ali estão. Mesmo que eu não tenha nenhuma instrumentalização, só de eu agora precisa ser genuíno, de eu genuinamente olhar para ele dessa maneira, eu já vou fazer uma diferença positiva para esse garoto. Agora, é claro que isso, na prática, quando você tem dentro de sala de aula 30, 40, 50 alunos, só isso fica pouco, porque você não tem nem muito tempo, você tem 200 dias letivos que você tem que cumprir, uma matéria enorme, porque vai cair no Enem. Você tem uma série de condições da nossa educação, né? Que aí eu estou falando bem do nosso país, que dificultam a vida do professor no dia a dia. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Se você não está disposto a ter esse olhar apreciativo para as pessoas, para o mundo, para você mesmo e tal, já não dá para trabalhar com educação positiva. Mas depois se você realmente se sente chamado a isso, eu acho que aí é estudar mesmo, né? Quer seja como autodidata, quer seja fazendo um curso, existem vários cursos, é procurar mesmo o conhecimento para você fazer uma prática embasada. Porque aí as intervenções, elas são muito simples. Psicologia positiva é algo muito simples, mas não é nada fácil. Eu falo isso com os meus alunos, falo, olha, é tudo muito simples, mas vai colocar em prática. Não é fácil. Não é fácil você todos os dias terminar seu dia agradecendo por 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, porque o seu olhar, ele é treinado para ver tudo que deu errado. Uhum. Então, é preciso de algo mais profundo do que isso. Então, assim, eu diria isso, olha, primeiro, olhe para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho, olhe para a educação. Por pior que esteja a educação no nosso país, ainda tem coisas boas. Então, vamos dar força para essas coisas boas.
né? O que eu como professor, educador, eu tenho de melhor para entregar para essas pessoas que estão ali? Uhum. Né? E olha, trabalhar com a classe de educadores é muito difícil. Não é fácil, porque ser educador no país é um desafio grande, a gente sabe disso. Não são profissionais valorizados, são profissionais que têm um mega valor, mas que não são valorizados, né? Não, às vezes a pessoa está indo lá trabalhar, sendo que na própria casa está passando por uma situação bem complexa também, porque o que ganha de salário às vezes não é suficiente. Então, o professor tem que trabalhar em 2, 3, 4 lugares, trabalhar fim de semana. Então, assim, tudo isso a gente precisa considerar, mas a gente considera não como impedimento, a gente considera como contextualização. Porque, apesar disso, se você tem genuinamente um desejo de ser ali um instrumento de potencialização daquele recurso que é o seu aluno que está ali, que é, né, aquele indivíduo que está ali, você tem como fazer. E Sim. Todos nós temos professores que nos marcaram, tanto para o bem quanto para o mal. Essas histórias são as melhores, né? De professores que marcaram, acho que educadores são lembrados a vida inteira, assim, né? Da mesma forma que você falou, né? Às vezes aquela pessoa que fez uma coisa, te deu um livro, fez uma recomendação ou te apoiou em algum momento difícil, pode fazer toda a diferença. Que olhou para você e viu quem você era, além da sua nota ou além do seu comportamento, né? O que está por trás disso, né? Ou seja, que viu você como indivíduo mesmo. Então, eu acho que esse que é o caminho, assim. Agora, estudar nos instrumentaliza, né? Então, eu acho que ajuda bastante. Ah, legal. E acho que é uma das outras formas que, não mudando totalmente de assunto, mas colocando ele de uma maneira mais específica, que é onde você atua, é atuar através de jogos, né? Então, a gente está falando de um contexto mais global, de educação dentro de sala de aula, e agora, pegando uma parte mais específica ainda, você desenvolveu, junto com outros especialistas, né, um ensino do Positive Experience Game, né, que é como se fosse um jogo da psicologia positiva, das virtudes. É um jogo para identificar e desenvolver as virtudes e forças de caráter, porque virtudes e forças é um tema central na psicologia positiva. Central. Ele é considerado a espinha dorsal da psicologia positiva. Mas ele é um tema difícil, porque ele é um tema muito abstrato. A virtude, por essência, é um termo abstrato, né? Então, a gente explicar o que é virtude, a gente falar da origem, porque é algo que vem lá da filosofia, não veio da psicologia positiva. A psicologia positiva pegou lá da filosofia. Então, é algo muito abstrato, que às vezes, até mesmo para alguns professores, fica muito difícil de entender e de colocar isso em prática. E as forças de caráter já são caminhos práticos para desenvolver as virtudes, mas ainda assim ficam conceitos assim meio etéreos, né? Então, eu me juntei a Andréa Saad e ao Flávio Costa, que são professores também de psicologia positiva, e nós criamos o Positive Experience Game e o jogo da memória das forças pessoais. A gente tem 2 jogos, então, atualmente, já estamos indo para o terceiro, que o objetivo é trazer, primeiro, para um ambiente de ludicidade, porque as pessoas, quando elas estão no lúdico, elas diminuem suas resistências, elas se divertem, elas têm mais bem-estar. Então, olha só, se eu trabalho com psicologia positiva, eu preciso pensar que a minha aula precisa gerar bem-estar, o meu treinamento dentro da organização precisa gerar bem-estar, eu preciso fomentar emoções positivas. Não é só ensinar, entende? É vivenciar. Por isso, inclusive, o nome do jogo, né? Positive Experience, ou seja, é uma experiência positiva, né? E aí, no brincar, o lúdico, a gamificação, o lúdico, ele
diminui essa resistência, gera emoções positivas, favorece estados de flow, né? E emociona as pessoas. E a gente sabe pela neurociência que o cérebro aprende mais quando está emocionado, ou seja, quando a gente acessa o sistema límbico. Então, tem um monte de explicações aí para basear a nossa aprendizagem através de jogos, né? Ah, legal. É como se fosse um jogo de tabuleiro, então, né? De forma simples, né? O nosso jogo, ele nasceu como um jogo de tabuleiro, mas a gente agora fez uma versão online, até por causa da pandemia, a gente precisava de recursos para poder... Mas ele é essencialmente um jogo de tabuleiro, em que você vai trabalhar as virtudes e as forças, assim como a memória, o jogo da memória também. Você vai trabalhar a coletividade, vai trabalhar as próprias... Você já está trabalhando... Ao jogar, você já está identificando e trabalhando as suas forças. Essa é legal. a proposta. A sua força principal, você falou que é amor à aprendizagem, isso? Uma das. Na verdade, a minha primeira é a apreciação da beleza e da excelência. Então, o jogo é lindo, porque precisaria ser, e com excelência de embasamento teórico, enfim, porque é a minha primeira força mesmo. Mas amor ao aprendizado é também uma das minhas forças principais. Então, tem tudo a ver eu estar envolvida com a educação, né, tanto educação corporativa, que é o que eu faço dentro das organizações, quanto educação, né, nas escolas, é o que me move. Que legal, né? E, então acho que, basicamente, acho que a nossa conversa, assim, sobre educação positiva, acho que ela ficou bem completa. O tema de forças de caráter, até no curso aqui que a gente está delimitando por semanas, ele vai ser um pouco depois, então é legal já dar essa introdução para as pessoas saberem o que significa, ou como que a gente vai tratar no futuro, né? É fundamental. Então, quem estiver ouvindo, por favor, quando for aprender sobre virtudes e forças, aprenda mesmo, porque ele é um tema fundamental aí para o trabalho, inclusive na educação positiva, que tem toda uma parte voltada exclusiva para isso, que é a parte de educação para o caráter. Legal. E para a gente terminar, então, o que você acha? Vou fazer uma pergunta pessoal, tá? Então, quais são as 2 palavras, se você pudesse colocar para a gente, 2 palavras que você acredita que faz parte do seu conceito, a sua ideia de felicidade hoje? Não precisa ser algo tão difícil, assim, mas só para você soltar, assim, a primeira coisa que você pensa. A primeira coisa que eu penso é a palavra apreciativa, é esse olhar apreciativo. Acho que para ser feliz, você precisa desenvolver esse olhar apreciativo. E a segunda palavra é coletivo, porque eu acho que a felicidade, embora ela seja uma construção, uma escolha e uma construção individual, ela passa pelo coletivo. Então, é um olhar apreciativo e coletivo. Eu acho que não tem como fundamentar a felicidade de uma maneira diferente, né? Junto com as relações com outras pessoas, né? Pois para mim é isso. Né? Embora a construção eu entenda que seja uma construção de cada um, né? E outra palavra, eu acho que seria construção, porque é construção, né? Não é algo pronto. Então eu queria muito agradecer você novamente por estar aqui participando dessa conversa. Nossa, eu acho que esclareceu muito até outras visões, abriu talvez outras discussões, opiniões, até coisas que, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia que era isso. Agora a gente já consegue abrir para outras opções, falar com pessoas que são especialistas e atuam na área, eu acho que faz total diferença, né? Na hora que a gente está dando aula, acho que até o intuito dessa conversa é justamente mudar um pouquinho esse panorama também, não ser só aquela aula que a pessoa vai falar na frente, ser uma conversa que talvez seja mais natural, que o aprendizado seja diferente. Pode ser que algumas pessoas gostem. Tem que ter bem-estar, né? E então, mais uma vez, obrigado. Quem
quem está aí acompanhando, a gente vai deixar um link do site, enfim, das informações da Renata mais embaixo, e também sobre o curso, para se aprofundar, caso vocês queiram saber mais sobre o curso que está baseado nos conhecimentos, um pouquinho das práticas da psicologia positiva, que chama o programa Feliz por Aí. E é isso. Então, muito obrigado novamente, Renata. Felizes por aí. Vamos ser mais felizes por aí, né? Tem que ter o jargão, né? Tá certo. Por aí. Então tá bom, então. Vou terminar a gravação aqui. Tchau, tchau. Tchau.